Olá, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com meus irmãos? Glória a Deus. Vou estar nessa manhã, pela graça de Deus, sendo mais uma vez uma ferramenta do Senhor para que através de mim o Senhor ministre a tua palavra aos corações e às mentes dos meus irmãos que terão acesso a essa ministração. Amém? Mas antes de mais nada, eu vou estar orando para que o Senhor possa conduzir esse estudo, essa ministração, para que esse estudo venha sair na direção dele, para a glória dele, traz louvor para o nome dele. Amém? Vamos estar orando. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade ao qual o Senhor me concede, Senhor, de poder estar aqui na tua presença, para ser uma ferramenta em tuas mãos, para que através de mim, Senhor, o Senhor ministre a tua palavra, usando a mim como uma ferramenta, Senhor, para o Senhor, Pai, falar às pessoas como instrumento, Pai amado, como um vaso, Pai amado, Senhor, para que o Senhor possa falar para os meus irmãos a tua palavra. Pai amado, Deus querido, Senhor, eu te agradeço, Pai, já pela essa manhã, por o Senhor ter me despertado, Senhor, para poder te servir, despertado para mim poder te louvar e te glorificar, Pai amado, Senhor, através, Senhor, das pregações, através do testemunho, me apartando do mal, me apartando da fornicação, o sexo entre solteiros, me apartando das drogas, me apartando da bebedeira, me apartando, Senhor, das murmurações, me apartando, Senhor, daquilo que entristece o teu coração, Pai amado Senhor. Não permita, Pai amado Senhor, que eu venha suprir a verdade, Senhor, para cometer impiedade e justiça. Que eu venha anular, Pai amado Senhor, a verdade para praticar o mal e a justiça, Pai amado Senhor. O Senhor, Pai, se entristece todos os dias, Pai amado Senhor, quando nós fazemos isso, Pai amado Senhor. Anulamos a verdade para praticar o mal, Senhor, sabendo o que é certo e errado, mas prefiro escolher o errado para entristecer o teu coração, Pai amado Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela chuva que o Senhor faz cair, Senhor, brotar a terra, os alimentos. Obrigado pelo ar que se dá para respirar. Obrigado, Senhor, pela tua graça salvadora. E me capacita a valorizar, Pai, o teu amor, a tua bondade. Pai amado Senhor, obedecendo a tua palavra, seguindo os teus mandamentos, Senhor, e me apartando do mal, Pai amado Senhor. Pai, eu peço que essa palavra venha falar com meus irmãos, Pai amado Senhor, a cada um, esteja me conduzindo, Senhor, através do teu Espírito Santo, da tua palavra, para que eu possa ser uma ferramenta em tuas mãos, para que o Senhor possa falar a cada meu irmão, a cada meu irmão, falando ao coração e à mente de cada irmão meu, Pai amado Senhor. Pai, que não seja eu falando, mas o Senhor falando através da tua palavra, Pai amado Senhor. Aquilo que o Senhor quer falar, Pai amado Senhor, agora é o teu nome que eu te peço, Pai. Também te peço, Pai amado Senhor, que o Senhor venha refrear todas as forças do mal, toda a força satânica, toda a força oposta à tua vontade, à tua palavra, porque sabendo, Pai, que o inimigo está furioso, sabendo que pouco tempo resta, ele não gosta da palavra de Deus, ele não gosta da palavra de Deus, porque Deus confronta as obras infrutuosas das trevas, vai contra o reino das trevas, Pai amado Senhor, e todos que habitam no reino das trevas também não gostam, Pai amado Senhor, porque ele desmascara o culpado, Pai amado Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, refreia a força do mal, toda a força satânica, Pai, para a glória do teu nome que eu te peço. Amém. Amém, meus irmãos? Então, vamos para mais uma live, mais uma gravação, deixando Deus falar, né, irmão? Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que o nosso Deus é um Deus que se ira todos os dias. Todos os dias nosso Deus está irado, todos os dias o Deus está de mau humor. Você pode ver o ser humano, né? O ser humano, em vez de ser agradecido a Deus, o desgraçado já acorda colocando a pedra de crack no cachimbo fumando, né? E ele sabe que isso é errado, ele sabe que é isso errado. Mas ele suprime a verdade, ela não é verdade, para poder fumar a droga, né? Então ele conhece, a própria Romanos 1 diz, 18 ao 28 diz, que o ser humano tem conhecimento de Deus, sabe que é certo e que é errado, mas ele supre a verdade para poder praticar a justiça e impiedade. Então, quer dizer, o desgraçado logo cedo já coloca a pedra de crack no cachimbo, sabendo que isso é errado, que isso é ofensa contra Deus, que isso é errado, que isso entristece o coração de Deus, e ele começa, e por isso Deus entrega a loucura do coração dele, né? Então, tem outros também aí que não estão nem com Deus, pratica adultério a noite toda, fornicação a noite toda, e vai bem tranquilo, acorda bem tranquilo, sem se arrepender, sem nada, não tem arrependimento, que é o filho do diabo. O filho do diabo,
eles vivem na prática do pecado. Eles pecam de forma habitual, sem arrependimento. Diferente de nós até pecamos mais de forma acidental e logo em seguida nós nos lamentamos, nos arrependemos, né? Todos pecam, a Bíblia diz lá em Romanos 13:23, todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. É o pecado original, da herança adâmica. Então nós somos pecadores e nós pecamos também, de forma acidental, com imoralidade sexual, vários pecados. Só que nós nos lamentamos, nos arrependemos. É o pecado que nós pecamos de forma acidental. Não foi acidental. Tem um arrependimento, né? Nós choramos, nós não queremos pecar. Nós se entristecemos pelo pecado, né? Então não sente prazer em ter pecado. Você pode ver que nós vai querer pecar, a gente não sente bem com o pecado, nós sente repulsa pelo pecado. Então essa é uma prova que você é filho de Deus, tá? Então nós pecamos sim, todos pecam, mas diferente dos ímpios, que os ímpios pecam sem arrependimento, inclusive eles ficam até se gloriando dos pecados dele. Nós não, nós até pecamos, mas nós na mesma hora nós nos arrependemos, pedimos perdão para Deus, choramos, nos entristecemos, pedimos, além de pedir o perdão, pedimos para Deus dar força para não cair mais, e Deus nos atende, né, irmão? Deus, com o tempo Deus vai dar força, nós vamos vencer o pecado. Então, nós vemos, o desgraçado logo cedo já começa a fumar maconha. O desgraçado por quê? Porque ele não foi agraciado com a salvação, né? Não foi justificado, é o ímpio. Nós somos agraciados, nós estamos a graça de Deus, nós somos justificados. Então, nós somos agraciados, diferente dos ímpios que são desgraçados, que não foram agraciados com a salvação. Eles são perdidos. Então, amado do Senhor, o Senhor a palavra de Deus, que o Senhor, Deus é um Deus que se ira todos os dias, logo de manhã cedo, Deus já está de mau humor, não com nós, tá? Com o nosso crente, ele está contente, olha com alegria. Olha lá meu servo Flávio, acordou, orando, me agradecendo. O Flávio, ele se apartou do pecado, o diabo veio tentar ele buscou força em Deus através da oração, da palavra de Deus, ele meditou, e eu peguei e atendi a humildade do Flávio. Na verdade, eu fui lá e dei força para o Flávio falou assim, eu não quero pecado, Deus, não quero entristecer o teu coração. Aí eu fui lá e dei força para o Flávio. Eu fico contente de ver o Flávio se apartando do pecado, dizendo não ao pecado. Que eu amo meu Deus, ele falando. Ele falando que não quero entristecer o coração de Deus, porque se é ofensa contra Deus. Eu amo Deus, não quero fazer essa ofensa contra Deus, entristecer o coração do meu Deus. Aí Deus fica contente que o Flávio fugiu do pecado. Ele viu a mulher pervertida, a mulher imoral, ele desviou dele. Fiquei contente com o Flávio ter desviado da mulher pervertida e imoral. Ele fez isso para não ofender a mim, porque ele sabe que é ofensa contra mim o pecado. Diferente do desgraçado que anula a verdade, passa pelo desejo dele e diz para Deus, Deus, toma conta dos seus negócios e deixa eu praticar a minha imoralidade sexual, deixa eu desfrutar das pombinhas aqui e da pedra de crack. Então, quer dizer, Deus, ele se ira todos os dias, tá, irmão? Deus se ira todos os dias, está de mau humor todos os dias. Deus manda chuva na lavoura do justo e do ímpio. Deus manda chuva na lavoura do filho dele e do filho do diabo. Só que aí Deus, ele se alegra com nós, os filhos dele, mas se entristece com os filhos do diabo, né, irmão? Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que Deus, ele reclama, ele ameaça de mau humor. Deus, ele reclama, quer dizer, ele chora, né? Chorar é reclamar, ele chora. Logo de manhã Deus já está chorando, já está reclamando, mas não é com nós não, é com o ímpio, tá? Porque o ímpio, ele praticou a fornicação a noite inteira, e não está nem aí, não se lamenta pelo pecado. O outro usou droga a noite toda e vai dormir, depois a primeira coisa que ele faz é colocar pedra no cachimbo, e Deus se entristece com isso daí, tá? Ele não se arrepende. Então Deus, ele reclama assim, ele jamais se murmurando, reclamando, tá? Mas eu vou explicar isso aqui para os irmãos aqui, que Deus é chorão, Deus chora mesmo, Deus chora e reclama, murmura. Vamos lá. Ó, a Bíblia contém várias passagens onde Deus expressa seu descontentamento e tristeza. Então Deus jamais se descontente. Ele mandou a chuvinha para nós aí de manhã cedo, né? Refrescar o calor do dia, mas Deus está descontente, não está contente não, tá? Parece que Deus está contente, não está contente não. Ele mandou chuva para a gente ir para refrescar o dia, mas ele não está contente não, ele está descontente. A questão é que ele está sendo longânimo, está sendo paciente, mas não está contente não, tá?
Pensar que Deus está contente, só que não dá chuvinha para refrescar o dia, não. Ele está descontente. O camarada praticou a fornicação a noite toda. O outro, logo você, a primeira coisa que ele faz é colocar a pedra no cachimbo, ou acender o cigarro, ou fumar o beck. E Deus não está contente, não. Ele está descontente. Então está aqui. Seu descontentamento e tristeza com o pecado. Então, Deus está descontente e triste com o pecado. A Bíblia contém várias passagens onde Deus expressa seu descontentamento e tristeza com o pecado da humanidade. A Bíblia contém várias passagens onde Deus expressa seu descontentamento e tristeza com o pecado da humanidade. Não com uma reclamação no sentido de queixa humana, mas com um julgamento. Deus vê o pecado como uma transgressão da sua lei e uma rebelião contra a sua vontade. Textos chaves que ilustram isso incluem. Então eu separei dois textos aqui, tem mais textos, mas eu separei dois aqui, tá? Romanos 1, 18 e 28. Este trecho descreve a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que suprimem a verdade, ele anula a verdade, risca a verdade, ele detalha como a humanidade, mesmo conhecendo Deus, não glorificou nem rendeu graças, resultando em mentes fúteis e corações obscurecidos, entregando-se a práticas pecaminosas e imorais. Por rejeitar a verdade, conhecendo Deus, Deus entregou ao erro do coração deles, né? Então tá, o homossexualismo aí, as lésbicas e outros pecados mais que tem aí, o catálogo lá, né? Vamos lá, Gênesis 6, 5, 6, outro texto agora, Gênesis 5, 6, 6, 5, 6. Antes do dilúvio, a Escritura relata, o Senhor viu que a perversidade do ser humano tinha aumentado muito na terra, que todo o desígnio do seu coração, a perversidade do homem tinha aumentado muito na terra, e todo o desígnio do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra. E isso lhe pesou o coração. Como falou que Deus se arrependeu, falou que Deus se entristeceu pelo pecado, porque Deus não se arrepende, né? Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus sabe do futuro. Então como que Deus, sabendo do futuro, falou que se arrependeu? Nossa, se eu soubesse como ia fazer isso, ia pecar, não tinha feito o homem. Então é impossível. Deus sabia o futuro. Como falou que se arrependeu, que se entristeceu pelo pecado da humanidade. Então Deus se entristece, né? O camarada passou a noite toda fornicando, sem arrependimento nem nada. E outro, a primeira coisa que ele faz é acender uma pedra, a pedra de crack, ou vai tomar uma, né? Você sabe como é que é. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra. Isso lhe pesou o coração, que ele entristeceu. Esta é uma expressão profunda de tristeza e descontentamento. Descontentamento, não está contente não, tá? Pensa que Deus está contente aí, é porque Deus mandou chuva, é que Deus deu saúde para o pregador trabalhar, para o filho do diabo trabalhar, para nós também, mas Deus não está contente não, tá? Deus mandou chuvinha aí para a gente, mas não está contente não, viu? Ele está muito triste. E está muito triste e ele manda eu e você, os mensageiros, pregar, dizer que ele não está contente. Então ele manda eu pregar todo dia, dizer que ele não está contente com a fornicação dos fornicadores, não está contente com as bebedeiras dos bêbados, que vivem bebendo cerveja gelada, vivem tomando uísque, vodka, vivem tomando Smirnoff, vivem fumando cigarro. Ele manda eu e você, nossos irmãos aí, que receberam a Cristo como tutor, que aplica a palavra na nossa vida, para dizer para os ímpios que ele não está contente não, ele está descontente. Ele manda todo dia falar para eles que ele não está contente com a fornicação não, e que ele está falando que é para se arrepender, porque ele vai mandar juízo. Ele está dizendo para esses ímpios aí, que ele está sendo paciente com eles, está sendo longânimo com eles, mas ele está descontente, está triste com a vida libertina desses ímpios, com as fornicações deles, o sexo entre solteiros, com as prostituições, está descontente deles fumam cigarro, nas bebedeiras, nas farras e nas pandegas, não está contente não, tá? Então Deus está mandando todo dia nós falar para esses ímpios que ele não está contente não, ele está descontente, ele está muito triste, tá? E está irado, e ele vai mandar juízo aí. Ele está falando que vai acabar a paciência, que a taça de está enchendo e vai acabar a paciência. Está falando para os ímpios não testar a paciência dele, tá? É isso que eu estou falando. Não testa a minha paciência não, é isso que eu estou falando. E Deus está falando que usando eu e você para pregar o evangelho, tá? Isso é uma expressão profunda de tristeza e descontentamento de Deus
com uma corrupção general. Então Deus reclama assim, e reclama assim, tá? E eu vou dizer uma coisa para você, eu fico indignado quando eu vejo um crente reclamando que logo cedo estou pregando a palavra, estou evangelizando, estou carregando a Bíblia, eu fico assim, porque na verdade não é crente, né, irmão? Porque uma pessoa que se diz crente e é contra a pregação do evangelho, é contra o evangelismo, que você vê, ele vê você carregando a Bíblia, ele fala, logo cedo, não é possível, logo cedo carregando a Bíblia, eu não estou gostando disso não. Esse homem não é crente, tá? Se ele diz que é crente e está reclamando que você está levando a Bíblia, e você está evangelizando, que você está pregando contra o pecado, e ele fala que você pregando contra o pecado, você está mamando, reclamando, tira o cavalo da chuva. Esse homem nunca foi crente na vida dele, ele precisa se converter. Vou pegar aqui para os irmãos aqui, Salmo 7:11, diz aqui, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Então todo dia está irado, todo dia está irado, todo dia está descontente e está triste. Salmo 7:11, Deus é o juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Então hoje de manhã cedo eu já amanheceu irado. Com o pecado aí, o camarada passou a noite, fornicando a noite toda, adulterando, amaziado, o outro fumando droga, o outro bebendo, e vai beber hoje de manhã, vai desafiar Deus, vai anular a verdade, vai dizer, Deus, não estou nem aí com a tua palavra, vou tomar as lascas de cerveja, a escola brama, vou fumar, e não estou nem aí. Então Deus está descontente, está irado. Mas por que Deus não mandou juízo? Porque Deus está sendo paciente, Deus é longânimo, né? Pedro fala isso aí, que Deus é longânimo. E as pessoas ficam desafiando Deus, testando a paciência de Deus. Mas vai acabar. É isso que a gente prega todo dia aí, que Deus manda pregar. Irmão. Por isso que eu falo, quando Deus for mandar as pessoas no lago que há com o chofre a noite, Deus não vai mandar coitadinho não, inocente, bonitinho não, mas, né? É pessoa que pecava de forma descarada e desafiadora, viu, irmão? Vai mandar pessoas que pecavam com maior cara de pau. Que o evangelho foi pregado para elas. Elas simplesmente anulavam a verdade para viver no pecado, suprimem a verdade para praticar a impiedade e a justiça. Deus é um justo juiz, um Deus que sente indignação todos os dias. Então hoje eu já amanheci indignado. Estou indignado, Deus está indignado. Tá? Se fosse falar assim um termo que as pessoas usam para falar das pessoas que reclamam, Deus está chorando, né? Está chorando, está reclamando, se fosse um termo popular. Então Deus está indignado, está descontente. Tá? Não está contente não, nem um pouco. E está usando para pregar isso aí. Que ele já está descontente, não está contente não. Camarada pecou a noite inteira, com fornicação, sem arrependimento. Pensa que Deus está contente? Não está não. E por isso está mandando pregar isso aqui. Porque Deus mandou a chuvinha, que Deus deu saúde, que Deus permitiu que vivesse, está contente? Não, está sendo longano. Não confunda longanimidade com conivência com o pecado, não, viu? Deus não é conivente com o pecado do céu. Não confunda o amor de Deus, a paz de Deus, com permissão para pecar, não, viu? Não confunda a paciência de Deus, o amor de Deus, com permissão para pecar, não. De Deus não se zomba, porque o meu semear vai colher, está escrito na palavra. Se semear na carne, vai colher. Olha o detalhe, sabe que vai ser? A pessoa que ela vai para o inferno, não é porque Deus mandou lá para o inferno, é que ela escolheu para o inferno, tá entendendo? Deus não manda ninguém para o inferno, para o lago que ela falou, não. É a pessoa que escolhe para o lago de fogo e enxofre, entendeu? A Bíblia está lá, Gálatas capítulo 6, aí acho que é o versículo 8, 10, está escrito assim. O que o homem semear e escolherá. Se o homem semear na carne, vai colher a destruição. Se é um espírito escolhe. Então a pessoa que escolhe ir para o inferno, não é Deus que manda não. Tá? Você que escolhe. Aqui, Deus julga os justos. E Deus está irritado com os perversos todos os dias. Tá vendo? Deus julga os justos. Daniel fala, o nome de Deus. Deus é o meu juiz, né? E Josafá diz, o Senhor me julga. O nome Josafá significa o Senhor me julga. E o nome Daniel significa o Senhor é meu juiz. Então Deus julga os justos, mas olha o ímpio aqui. Deus está irritado com os perversos todos os dias. O perverso pecou a noite toda, não está arrependido. O outro já logo de cedo a primeira coisa é colocar a pedra no cachimbo. Não está contente não.
vai tomar latinha de cerveja e vai dizer que não está nem aí. E vai até perseguir os filhos dele, os filhos de Deus. Não está contente não. Ele só tá dando corda. Deus só está dando corda. Mas vai acabar a paciência. Deus é um juiz justo, um Deus que se manifesta a cada dia o seu furor. Estou lendo várias traduções aqui, para o irmão poder ter essa compreensão aí, tá, irmão? Penso que Deus não tá contente, porque deu para respirar. Não. Deus está paciente, as pessoas confundem as coisas, irmão. Deus só está dando corda para a pessoa, mas a pessoa não está desafiando. Está desafiando a paciência de Deus. O desafio da paciência na época de Noé foi 120 anos, mano. 120 anos o Noé pregando aí para aquele pessoal e o povo lá. Noé, você tá doido, você chapou o coco. Noé, você tá louco, Noé. Eu vou largar minhas bebedeiras, as minhas fornicações, a minha pedra, as pombinhas, para entrar nessa aí para querer saber de Jesus. Você tá louco, Noé. Noé, e outra coisa, Noé, toma conta da sua vida, Noé, deixa eu em paz aqui, toma conta da sua vida. Aí Noé fez a arca lá, a arca de Jesus, foi salvo só Noé e mais 7 pessoas, total 8 pessoas, né? Então você começou a história, o mundo com 8 pessoas. Os outros, né, escolheu as bebedeiras, as pandegas, porque Noé estava tomando conta da vida deles, né? E Ló e Sodoma e Gomorra, que é a cidade de homossexual lá, pervertida lá. Dizia que Ló também estava tomando conta da vida dos moradores de Sodoma e Gomorra. Estrangeiro vem para cá, agora quer tomar conta da nossa vida, quer tomar conta da nossa vida. O que ele pensa que é? Aí Deus tirou Ló de lá, foi salvo ele e as 2 filhas dele. A mulher dele sentiu saudade do passado, estava nos corações de Sodoma e Gomorra. E aí Deus mandou fogo e enxofre lá em Sodoma e Gomorra e matou lá aqueles moradores lá. Detalhe, Sodoma e Gomorra, né, foi subvertida ali pelo fogo do Senhor lá. Mas Jesus falou assim, se a mensagem da salvação fosse, que Jesus pregou lá para Corazim, Betsaida e Cafarnaum, e a mensagem que é pregador, fosse pregada, os moradores de Sodoma e Gomorra tinham se arrependido, tá? Os moradores de Sodoma e Gomorra tinham se arrependido, moradores queriam estrupar antes, fosse pregado o evangelho para eles, que foi pregado em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, e para nós aqui, eles tinham se arrependido. Então, o povo de hoje tem mais privilégios que Sodoma e Gomorra para se converter, para sempre dos pecados, porque tem a palavra de Deus, tem o evangelho, tem aí o Espírito Santo, né, para poder ser salvo, mas não, suprindo a verdade para andar na justiça. Então, a condenação desses ímpios aqui, a condenação de Corazim, Betsaida, vai ser mais severa do que os moradores de Sodoma e Gomorra e da população da época de Noé. E os moradores de hoje, a população de hoje, da geração de hoje, a condenação vai ser mais severa, o grau de condenação vai ser mais severo para a geração de hoje do que os moradores de Sodoma e Gomorra, aqueles moradores que a geração são mais privilegiados, tá? Então é isso mesmo. Vamos continuar pregando o evangelho aí, irmão. O povo são indesculpados quando eles pecam. Então Deus não está contente, não. Deixa eu pegar aqui também a Bíblia King James, falar sobre essa tradução, que Deus já amanheceu descontente já. Aqui. Salmo 107 e 11. Diz aqui. Deus julga os justos. Deus está irritado. Ó. Deus já está irritado. Deus está irritado. Deus está irritado. Deus está irritado. Deus está irritado com os perversos todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Não tem nenhum dia que Deus não fica irritado. Todo dia. Tá? Todo dia Deus está irritado. Então eu peguei aqui. E ele prega tudo de está irritado. Então, Romanos 1, 18 e 28. Este trecho descreve a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que suprimem a verdade. Ele detalha como a humanidade, mesmo conhecendo a Deus, não glorificou nem lhe rendeu graças. Conhecido porque a natureza revela o Criador, os atributos, a majestade, o poder, a divindade do seu Deus. Mas conhece Deus, mas não quer saber, ele anula, ele suprime a verdade. Resultando em mentes fúteis e corações obsquecidos, entregando-se a práticas pecaminosas e imorais. Porque o Gênesis 6, capítulo 6, 5 e 6,
Antes do dilúvio, a Escritura relata, o Senhor viu que a perversidade do ser humano tinha aumentado muito na terra e que todo o desígnio do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, entristeceu, ficou triste, e isso lhe pesou o coração. Então aqui, esta é uma expressão profunda de tristeza e descontentamento de Deus com a corrupção generalizada, tá? Então, eu passo para os irmãos aqui, que Deus não está nem um pouquinho contente com a raça humana. Eu só vou pegar aqui, eu citei aqui, na pregação aqui, que Deus ele vai exercer um juízo mais severo para as pessoas dessa geração, da época de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, e essa geração também, que são uma geração privilegiada, né, irmão? E aí as pessoas estão testando a paciência de Deus, certo? As pessoas Deus dá livre-arbítrio para as pessoas escolherem. Então vamos lá. Ai das cidades impenitentes. Cidades impenitentes são cidades que não se arrependem. Então você prega o evangelho todo dia contra as fornicações, que Deus está se irado contra a fornicação, contra os fornicadores. Quando fala pecado, Deus se ira contra o pecado e contra o pecador, tá? Deus está irado contra os fornicadores, contra os bêbados, contra os idólatras, contra os cachaceiros, né? E as obras da carne aí. Ai das cidades impenitentes. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom são cidades impuras, tá? Sidom, para você ter uma ideia, é a cidade da rainha Jezabel, princesa dos Sidônios. Foi ela que trouxe a adoração a Baal, lá no Reino do Norte, o sincretismo religioso, a adoração a Zera. Então, a rainha Jezabel ali, a princesa dos Sidônios. Aqui, se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será levado até o céu, será jogada no inferno. Não falando que é Jesus, viu? Jesus está falando de inferno aqui. Será lançado no inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a você, no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Então a pessoa fala assim, não existe pecadinho nem pecadão, mas existe grau de condição. Existem pecados mais graves e pecados menos graves. Então o pecado mais grave é a pessoa que recebe muita oportunidade de receber, de se arrepender dos pecados, que o evangelho é pregado. Então a condição dessa pessoa que ela recebe muita oportunidade, então a condição dela é mais severa do que aquelas pessoas que teve menos oportunidade de se arrepender, tá? Então essa geração aqui é uma perversidade. Você prega todo dia aí na sua casa, na sua vizinhança, que eles devem se arrepender das suas fornicações, sexo espírito solteiro, das suas bebedeiras, tomar cerveja, Skol, Brahma, Henrique, dos vinhos, das cachaças, do cigarro, de fumar pedra, e pedir para o falso crente se converter, se tornar um crente de verdade mesmo, e eles têm muito cuidado, viu? Então a condição dessa geração aí, dessa raça aqui, vai ser mais severa do que a de Sodoma e Gomorra, uma geração que iria estuprar anjos, né? Então vai ser mais severa do que a condição daqueles homossexuais lá de Sodoma e Gomorra, aqueles homens perversos lá, são antigos, tá? Eles querem estuprar os anjos, essa geração aí. Então, deixa eu ver aqui, falando sobre aqui esses assuntos aqui. Corazim, Betsaida e Cafarnaum foram as cidades onde Jesus realizou grande parte dos seus milagres. E não obstante, seus moradores rejeitaram a missão de Jesus e permaneceram impenitentes, sem esse arrependimento. Que não se prega todos os dias aí e as pessoas ouvem mensagem, mas permanecem impenitentes, não se arrependeram. Então Deus não está contente não, Deus não está nem um pouco contente. Então está aqui. Para Betsaida e Cafarnaum, veja também, está aqui, estão as diferenças. Corazim foi identificada como Kirbet Cazaé, bem, é o nome hebraico aqui, o judeu, né, hebraico, né, o árabe,
o noroeste de Cafarnaum. Tiro e Sidom eram cidades gentias da Fenícia e foram frequentemente objeto de condenação por parte dos profetas do Antigo Testamento, por seu culto a Baal e arrogância materialista. Sodoma era o típico exemplo de cidade de pecado. Cidade de pecado hoje, nos tempos de hoje, é Las Vegas, né? Lá nos Estados Unidos, Las Vegas, que é a cidade lá de cassino, de jogatina, de muita prostituição, ela é a cidade de pecado hoje em dia, né? Ali o diabo ali é o trono do diabo ali, Las Vegas, né? E aqui, mas os pecados estão espalhados por todo mundo. Aqui tem um lugar que o diabo opera mais, né? Las Vegas, acho que esses ímpios aí, o som desses ímpios é para esses lugares aí, né? Las Vegas, né? Cidade do pecado. Deixa eu ver aqui. Que Sodoma é o tipo exemplo de cidade do pecado. No entanto, Jesus diz que até mesmo Sodoma teria se arrependido se tivesse testemunhado seus milagres e a realidade do reino, tá? Aqui, essas coisas. Então, eu mostrei aqui para os irmãos. Deixa eu pegar aqui, só abrir a aplicação pessoal. Não tem que falar um pouco a respeito desses assuntos aqui. Porque as pessoas pensam porque Deus mandou a chuvinha, porque Deus deu ar para respirar, que Deus deu saúde para trabalhar, que a pessoa respirou, que está viva, acordou, abriu os olhos, está vivo, está respirando, está com saúde, está andando, na coração está batendo, está enxergando, está ouvindo, 5 sentidos está funcionando perfeitamente. Então Deus está contente comigo. Não está não, Deus está alongando. Ele está muito triste porque ele praticou fornicação, sexo e não se arrependeu. Tá? E outra, a primeira coisa que faz é colocar pedra no cachimbo. Deixa eu ver aqui. 11 a partir do versículo 20. Diz aqui, 11, a partir do versículo 20. Vai falar aqui. Então começou ele a lançar em todas as cidades. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Né, infernos, porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios em ti, se arrepender, está aqui. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para o de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo. E outra coisa, a bondade de Deus que Deus manda aí, né? A chuvinha para refrescar o dia, os alimentos, os ímpios aí. Isso aí vai pesar no dia da condição toda. Olha, eu fui tão bondoso com você, você pecou ali, podia ter fulminado na mesma hora, porque o pecado é ofensa contra mim. Você pecou de forma consciente, você anulou a verdade, você suprimiu a verdade para pecar. Você sabe que é certo e errado, mas você escolheu o errado. Eu podia ter fulminado lá na mesma hora, mas não, eu te paguei a sua maldade por bem. Quis que você se respirasse. O diabo estava com um leão querendo te matar. Deixa eu pegar ele, deixa eu levar para o inferno. Não, deixa aí. Eu estou sendo paciente com ele. Deu para você respirada, saúde para você, saúde, saúde para você, e você me pagou o mal com o bem. Então isso vai pesar muito, porque Deus foi tão bondoso para esse povo aí, dando a palavra, cheio para arrepender, sendo bondoso. Isso aí vai pesar, viu? Isso vai pesar. Naquele tempo, respondendo, Jesus diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove todas as coisas. Me foram entregues por meu Pai,
E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que é o Filho que revelará. Então os pequeninos aqui somos nós, né? Nós pequeninos que reconhecemos que não temos justiça própria, não somos autossuficientes, nós se apartamos do mal, então nós vamos até o pé de Jesus. Só pegar aqui a reação aqui, ó, tá falando aqui a respeito daqui. Ó, Tiro e Sidom e Sodoma eram cidades da antiguidade constantemente reputadas como iníquas. Todas elas foram destruídas por Deus por causa de seu pecado. Os habitantes das cidades judias de Betsaida, Corazim e Cafarnaum foram os primeiros a ver Jesus e ainda assim recusaram-se obstinadamente a crer nele e arrependerem-se dos seus pecados. Jesus lamentou dizendo que caso ele tivesse se manifestado em uma das cidades mais iníquas do mundo, certamente seus habitantes teriam se arrependido. Pelo fato de Betsaida, Corazim, que não terem visto Jesus e não terem crido, sofreriam um castigo ainda maior do que as cidades ímpias em que ele não se deu a conhecer. Da mesma forma, nações em que há uma igreja em cada esquina e Bíblias em todas as casas, não terão desculpas no dia do juízo, senão crerem e arrepender-se. Está vendo aqui, ó? Da mesma forma, nações em que há uma igreja, nações como igreja, você pode ver que cada esquina tem uma igreja, né? Da mesma forma, nações em que há uma igreja, somos nós também. Então, somos uma igreja aqui que está anunciando o juízo todo dia aqui. Da mesma forma em que há uma igreja em cada esquina e Bíblias, ó, igreja em cada esquina e Bíblias, Bíblias em todas as casas, não terão desculpas no dia do juízo, senão crerem e arrepender-se. Bíblia, irmão, a Bíblia é um best-seller. É o livro mais vendido do mundo, porém não mais lido. É difícil uma casa que tem uma Bíblia, né? Como eu falo, a Bíblia até a católica tem, serve também, tá? A diferença da católica, da evangélica, é que a Bíblia católica tem os livros apócrifos, né? Que não são livros inspirados pelo Espírito Santo. Mas os outros textos da Bíblia, assistindo os apócrifos, é válido, tá? Porque a mesma passagem que está escrito na Bíblia evangélicas, está na Bíblia católica também, tá? Então é difícil uma casa que tem uma Bíblia. Até na casa do espírito tem uma Bíblia, do macumbeiro tem uma Bíblia, do bêbado tem uma Bíblia, do fumador de crack tem uma Bíblia. É difícil uma casa que não tem uma Bíblia, né? Do fornicador tem uma Bíblia, do adulto tem uma Bíblia. É difícil uma casa que tem uma Bíblia. O problema é que não é lido, né? Geralmente ele deixa aberto no Salmo 23, ali empoeirando, ou no Salmo 91. Salmo 91 é o Salmo da proteção, né? E o Salmo 23 é o Salmo da prosperidade. Então ele deixa aberto lá, como um talismã lá, empoeirando lá. Você pode que nessas casas chega lá, tá tudo amarelo lá, a parte do Salmo 23 e do Salmo 91 lá, que é a poeira. Mas eles não lêem a Bíblia, né? Eles ignoram a palavra de Deus, porque eles sabem que ela vai condenar, né? Os pecados deles lá, eles não querem que sejam confrontados com o pecado deles. Ele manda Deus tomar conta dos negócios dele. O que nós temos em comum, Deus? Tome conta dos seus negócios. Que nem o demônio falou para Jesus lá. Que tem contigo ao autismo, né? Que temos em comum? Tome conta dos seus negócios. Ele fala para Deus isso aqui. Tome conta dos seus negócios, tome conta da sua vida, né? E suas orações. Irmão, vou passar por aqui, não entendemos não. Só falar isso aqui, tá? Então, Deus está indignado sim, com a humanidade, a humanidade está pecando de forma desafiadora, com mão levantada. Então, Deus não está contente não, tá? Deus já amanheceu irado, não está satisfeito não, tá irado, está de mau humor, tá? Vamos agradecer ao seu Deus aí, por o Senhor ter sido bondoso conosco, enviar teu Filho unigênito para morrer por nossos pecados, agradecer pelo Espírito Santo nos ter convencido do pecado, da justiça, do juízo, de nos trair até a presença, para poder nos humilharmos perante Ele, confessa como Salvador, e viver uma vida de acordo com a vontade dele, se apartando do pecado, da fornicação, das bebedeiras, se santificando, se separando do pecado, para ser útil para o Senhor Deus, tá? Somos salvos pela graça, mediante da fé, isso é dom de Deus, não por obras, para que nenhum se glorie, né? E fomos salvos para as boas obras, que está lá em Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ao 10, tá? Então é dom de Deus a salvação, a nossa transformação, a nossa regeneração, não é do homem para que nenhum se glorie.
Nós somos eleitos, não sei que Deus viu em nós, mas Deus nos chamou, nos atraiu, e Deus está nos santificando, tá? E agradecer a Deus também, porque Deus nos dê força para vencer o pecado, que nós somos tentados também, né? E mais que os ímpios, né? E os ímpios já pertencem ao maligno, então nós somos mais tentados que os ímpios. Então o diabo nos tenta todo dia, mas Deus nos dá graça, nos dá força, agradecer o Senhor, Deus nos dá força para vencer o pecado, as tentações, os desejos, as provocações do inimigo, né? Sendo firme na presença do Senhor Deus, tá? Vamos agradecer ao Senhor Deus. Querido Deus, Pai, muito obrigado por esta palavra, coração de Deus, palavra do Senhor, que o Senhor fala na tua palavra, que o Senhor está irado todo dia o Senhor está irritado com os ímpios, palavra do Senhor, que eles amanhecem logo cedo, o desgraçado logo cedo, a primeira coisa que ele faz é colocar a pedra de crack no cachimbo, o outro praticou a fornicação a noite inteira, e sai aí sem arrependimento, e Deus dá chance para ele se converter, oportunidade para converter, ele não está nem isso, ele anula a verdade, ele sabe que está fazendo errado, isso entristece o teu coração, mas ele prefere o errado. Então eles são indesculpados, eles aí, não é porque o Senhor mandou chuva para eles, não é porque o Senhor dá saúde para eles trabalhar, não é porque o Senhor faz que ele estivesse vivo, que o Senhor faz chover na lavoura deles, que o Senhor está acontecendo, pelo contrário, o Senhor está paciente, está se alongando, dando chance para ele se arrepender, mas o Senhor não está nem um pouco contente com ele. Ele aprontou a noite toda, não se arrependeu, entristeceu o teu coração, então, se tirar o cara falando, achou pensando que Deus está contente. Deus está reclamando e está usando eu para falar que ele não está contente. Então ele usa eu todo dia para dizer que não está contente, com as fornicações deles, com as bebedeiras deles, com a orgia dele e com a vida libertina que estão vivendo. Muito obrigado, Senhor, por ter na presença e continua me usando para pregar a tua palavra, com ousadia, me santificando, me separando do pecado, me dando força para vencer os desejos pecaminosos, para o Senhor, que nos cerca tão de perto, para amar o Senhor, me dá força, a mim e aos meus irmãos, e faço com essa palavra chegar aos meus irmãos e o máximo de pessoas possíveis, Pai. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, fica comigo, abençoa a mim e meus irmãos, eu te peço em nome de Jesus, fica comigo, amém. Amém, irmão? Então, esse da live aí, mais uma para a glória do Senhor. Fique na paz do Senhor, na presença dele.